Aqui, boa tarde aí. Verdade, que bacana, né? Verdade. Hoje, gente, vai ser uma live super diferente. Vai ser como se vocês estivessem em um museu comigo e uma aula com a professora, né? Professora Isabeli, a gente se conheceu através de uma minha amiga que segue ela e ela falou, nossa, você tem que seguir a professora. Eu falei, claro que vou seguir já. E me apaixonei. E aí convidei e ela aceitou fazer essa live. E nós vamos falar sobre um tema super moderno e clássico ao mesmo tempo, que é a Vênus de Urbino. A Venere de Urbino. Não confirmou. Né? Mas primeiramente, já está todo mundo chegando. E eu gostaria, professora, que a senhora se apresentasse. Que a senhora é modo de falar cearense, não tem jeito. Apesar do... Adoro esse sotaque seu. Padrinha querida, primeiro, brigadíssima, estou super contente. Eu acho que foi Fernanda que nos conectou, ela passou a me seguir por lá e para mim foi um encontro feliz. Eu digo que desse momento estranho que a gente está vivendo, né? O que está sendo bacana é a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e ampliar um pouco as nossas relações. Eu acho que o meu contato com você já é um sintoma disso. Eu acho que pode ser uma coisa super interessante aqui a nossa conversa, né? A Padre de Florença, onde exatamente está a imagem que a gente vai conversar hoje, né? E eu daqui. E aí eu queria falar um pouquinho então, Padre, né? Eu falo um pouquinho de mim, porque eu acho que as pessoas talvez não conheçam, né? Eu sou uma socióloga hoje, já me considero uma socióloga, eu trabalho com imagens, mas para um outro olhar, assim. Eu passei 8 anos analisando a história da mulher, 4 sozinha e 4 para o meu doutoramento ainda na USP, que se transformaram numa trilogia, Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, em que eu vou tratar aí a história da mulher ao longo do tempo, não por uma perspectiva da arte, de história da arte, mas trazendo as relações humanas, os sentimentos. Eu falo que o que me fascina, eu percebi com você também, né, Padre? É a gente... Fernanda, já falamos de você, tá? Fernanda entrou. Falamos que a gente está aqui por causa da Fernanda. Fernanda é nossa madrinha. Né? A boa culpada, a boa responsável por essa conexão. Desculpa. Não, de forma alguma. O legal é a gente também conversando. Eu nem sei onde que eu parei. Estava falando da questão da história, né? E como que a imagem, para mim, ela é talvez a janela mais fascinante para a gente olhar para trás e para a gente entender o hoje. É até interessante, né, Padre? Eu estava observando assim como que os sentimentos sociais voltam. Como a gente está vivendo agora, talvez até essa questão da doença, e a gente que já estudou a história, estudou como que as pessoas se sentiram durante a peste negra, como que a gente retoma alguns sentimentos. Então, olhar para trás, olhar para as imagens, para o passado, é sempre uma maneira da gente iluminar o nosso momento também, de alguma forma, né? É sempre bom para a gente criar mais força, né? Para já que elas sobreviveram, eles sobreviveram, a gente também sobreviver, não é? E a gente dividiu, gente, porque a gente tem um certo tempo, e a gente dividiu o meu tempo e o tempo da Isabeli. O que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer aqui? Eu vou contar a história de Tiziano, porque foi Tiziano que fez a Venere de Urbino. Eu vou descrever a obra no quesito história da arte, aí eu deixo tudo para a Isabeli, porque ela vai viajar com a gente através dessa mulher, dessa Vênus do Tiziano, tá bom? E aí vai ter surpresa. Quem ficar assistindo a live inteira, a gente vai ter uma surpresa, super surpresa, nos últimos 10 minutos, tá bom? Então, e olha que é especial. No dia do livro, né? No Dia Mundial do Livro. No Dia Mundial do Livro vai ter surpresa. Surpresa boa. Muito boa. Bem, gente, vamos lá falar do Tiziano. Eu ainda nunca falei para vocês do Tiziano, porque o Tiziano, ele nasce em Veneza, ele não nasce em Florença, ele nasce e morre em Veneza. Ele morre, gente, com 88 anos. Imagine o que esse cara não deve ter visto ao longo da vida dele. Ele nasce renascentista, ele nasce num mundo renascentista, ele passa pelo manierismo, ele passa pelo barroco, ele vê
ele é contemporâneo, imaginem, ele é contemporâneo de Michelangelo, de Rafaelo, de Caravaggio, de Correggio, de Tintoretto. Gustavo Imagina essa patota toda convivendo junto. Por quê? Convivendo junto. Porque Tiziano, ele era muito visionário. Então, ele não era só pintor, ele também era professor, né? E era uma das maiores... os maiores colégios na época de Tiziano era realmente o dele, né? Ele ensinava muito e passava muitas coisas para muita gente. É tanto, gente, que ao longo da vida dele, ele chegou a fazer 500 quadros, mais ou menos 500 quadros, e 200 desses quadros foram só retratos. Então, quando a gente fala de retrato, a gente fala de comissão. Então, ele ganhou dinheiro, não foi um daqueles artistas que morreram pobres. Ele ganhou dinheiro, ele viveu da arte dele, e ele também foi um gênio, porque eu sempre falo, gênio é aquele que descobre alguma coisa que ninguém nunca pensou, né? E ele foi um gênio, Tiziano, porque ele simplesmente aperfeiçoou o esfumato do nosso Leonardo da Vinci. O nosso Léo tá ótimo. Léo. As minhas seguidoras, as suas seguidoras vão aprender também comigo. São as 3 pessoinhas que eu amo: Léo, Mike e Rafa. Eu convivo com eles sempre, né? Então, assim, não convivo todos os dias com Tizi, mas amo de paixão. E aí, o Tiziano, ele também estudou, ele viveu na época dos teatros, dos grandes teatros, e ele joga isso para as telas dele, né? Ele joga o vermelho, ele adora o preto. Só que aí, gente, eu tava falando do Leonardo. E o Leonardo, ele criou o esfumato, o que é? É simplesmente, você tem um preto e um azul aqui, né? E ele não fazia um desenho de lápis aqui no meio, o Leonardo. Ele simplesmente esfumava os tons entre um e outro para você não ver, ele não desenhava. E o que o Tiziano fez? Ele simplesmente, ele foi fazendo esse esfumato, mas ele criou vários tons de preto, ele criou vários tons de vermelho, ele criava vários tons, como existe hoje a famosa paleta de cores, né? Eu gosto muito um degradê, sim. A gente, quando olha para uma arte do Tiziano, a gente vê que o preto não é só preto de uma cor, ele é um preto de vários pretos, né? O branco não é só branco, são vários brancos, né? E esse quadro que eu vou falar muito manualmente, porque é assim, gente, que a live tem que ser desse jeito, não dá para ser de outro jeito, porque senão eu colocava o quadro aqui. Nosso quadro de hoje se chama A Vênus de Urbino. Vocês podem perceber, gente, essa Vênus de Urbino, ela não chegou aqui por acaso. Deixa eu só voltar aqui. Ela chegou com um casamento de Vittoria della Rovere e de Ferdinando II, adivinha de quem? Dos Médici. Vittoria é a última descendente dos della Rovere, que eram como se fossem os Médici lá em Urbino. Isto é, por todo sempre de Urbino, os Montefeltro e depois os Rovere, eles fizeram uma vida como os Médici fizeram aqui em Florença, né? E aí, então, é um dos quadros mais importantes que nós temos aqui em Florença, e está na Galeria degli Uffizi. E aí chega a Vênus de Urbino porque foi essa Vênus, vocês estão vendo essa menina? Não é uma mulher, mas na realidade foi comissionada pelo marido dessa possivelmente, possivelmente, tá? Porque contar a história do quadro.
quando é um quadro super polêmico, porque o marido se chamava Guidobaldo della Rovere. Ele casa com Giulia Varano. O que ela faz? Esse quadro, gente, ele demorou para ser feito 5 anos. Vocês estão vendo bem? Dá para ver bem o quadro? Tá legal. Uhum. Tá. Pintura a óleo demorou 5 anos, por quê? Porque, como eu falei, Tiziano, ele viajou muito, ele foi pintor do Carlos V, né? Ele viajou muito para a Alemanha, ele foi também pintor do Filipe II da Espanha. Olha que nicho, que naipe. O Padre, eu posso até contar uma anedota do Carlos V, que é ótimo, que eles dizem assim, o Gombrich diz o seguinte, olha, para a gente ter noção da importância do Tiziano, o Carlos V se abaixou para pegar o pincel do Tiziano quando foi fazer o retrato do Carlos V, né? Um retrato equestre, quando ele viaja, quando o Tiziano vai para a Alemanha. Parece uma bobagem, né? Mas dentro dos modos da corte, um rei, um imperador, né? No caso, sim. Abaixar-se para pegar um pincel, então isso virou uma anedota na história da arte, né? Para a gente... para brincar um pouco com a importância do Tiziano mesmo para... Exato. Para todos, né? Uma pessoa está perguntando 5 anos em quadro, sim. Por quê? Porque por causa disso que eu falei, que ele viajava muito, ele ia de uma corte para outra, então ele deixava o quadro feito e vinha depois e fazia mais um pedacinho do quadro. Então, não era só o Tiziano, quadros, né? Fizeram os quadros dessa forma, por isso que dura muito tempo. Bem, vamos lá. Esse quadro foi encomendado pelo Guidobaldo para Tiziano. Vocês podem perceber que essa menina, ela tá olhando pra gente, não tá? Ela tá olhando, mas ela não tá olhando em um tom erótico. Ele traz essa menina com um ar muito sensual, apesar dela estar nua, mas ela não parece uma prostituta, não é? Ele representa uma atitude que exala sensualidade. Ela tá olhando pra gente, ela tá convidando a gente para entrar no quadro, né? Ela tá deitada na cama e podem ver que atrás dela, aqui, ó, tem uma tenda, tem uma cortina. Uma cortina, né? Uma cortina verde aí, bem volumosa, né? De veludo, e aí, parece. essa cortina vem da moda da época, que era a moda do teatro, né? Tava super na moda o teatro, e aí o Tiziano, como um bom artista de tendência, né? Sim, Tiago, já vale mandar perguntas, porque eu vou ficar controlando as perguntas. E aí ele joga essa cortina justamente para separar o quarto, a cama, isto é, a privacidade, né, dessa mulher, que ela tem flores, e essas flores são atributos da Vênus. A maioria das mulheres de Tiziano, elas têm o rosso Tiziano, que é o cabelo, esse vermelho, esse ramo, né? E esse cachorrinho, que representa a fidelidade, né? E aí, gente, quase ninguém percebe essas duas pessoas que estão aqui atrás, que são as servas da mulher que está deitada. Por quê? Você pode perceber que essa aqui está, inclusive, ajoelhada, pegando alguma coisa nesse baú. Porque nós estamos falando de 1538, mais ou menos. E 1538 não tinha armário. Então, isso aqui era tudo para os vestidos das madames, né? E essa provavelmente era justamente a pessoa que vestia a nobre, né? E por incrível que pareça, tem várias anedotas sobre esse quadro, né? Dizendo que Giulia só tinha 10 anos quando se casou e, portanto, não sabia fazer nada,
né? Não sabia o que era o casamento. E todo mundo brinca. Inclusive, a minha professora de arte brincava com a gente, dizendo que ele pediu para justamente ela ficar sabendo o que é que ela tinha que fazer no quarto. Como se fosse um modelo, né? O quadro como um modelo educativo, né? Para como saber seduzir o homem. É uma criança, era uma, né? Sim. Na verdade, se a gente for pensar, né? Descrevendo esse quadro, essa Vênus, essa atitude natural, né, dessa casa, a Isabeli vai falar mais os pormenores, e aí eu vou ficar tomando conta das perguntas. Vou tomar conta das perguntas, e aí a gente vai batendo bola enquanto a professora fala, porque ela vai falar. Eu fiz a descrição, tá? Perfeito, foi ótimo, obrigada, Padrinho. Me ajudou bastante. Inclusive, eu já quero começar falando, Padrinho, para a gente enfatizar mesmo a importância desse quadro na história da arte. Porque talvez as pessoas não tenham a noção do quanto ele é importante, não só para a história da arte, mas também aqui, puxando um pouco para o meu interesse, para entender em que medida esse quadro nos ajuda a entender a própria representação da mulher, a própria ideia da beleza, né? Porque a gente está falando aí, supostamente, de uma Vênus que seria a representante estética e até moral de um certo comportamento feminino. Então, essa obra ela é quase um antes e depois, é muito importante compreendê-la para a gente pensar. Eu costumo dizer que ela é tão importante quanto a sua Mona Lisa do Léo, viu? A sua Mona Lisa do Léo. Por razões diferentes, assim. Enquanto a Mona Lisa vai se consagrar, ontem foi até legal, teve uma live pelo Miss Experience, e eles falando justo da Mona Lisa, e eu falei, gente, olha que interessante, são dois contrapontos aí que me ocorreu isso, né? Enquanto a Mona Lisa, ela se consagra como a grande imagem da arte, mas por quê? Porque ele constrói um rosto absolutamente singular, através de um estudo anatômico que demorou, se esse quadro demorou 4, 5 anos, o do Leonardo da Vinci dizem que levou mais de 10 anos para ele compor a boca e fazer, né, todos os detalhes, ou seja, ele produz uma obra absolutamente única. A diferença da nossa Vênus de Urbino de hoje, ao contrário da Mona Lisa, o que ela faz é criar um modelo para uma série de imagens que vão vir depois. Ela vira uma referência mesmo, que a gente chama de esquema, uma forma artística que vai marcar, então, antes e depois. Então, todas essas Vênus, todas que a gente vê depois deitadas, devem à nossa... e, na verdade, até ela é a grande disseminadora. Eu digo que ela não é a origem, hoje eu vou até mostrar para vocês a origem, mas ela é a grande disseminadora dessa estética, que eu acho muito legal, que uma mulher deitada, né, que vai influenciar, inclusive, a gente pode até chegar mais longe. Eu estou falando aí que a gente chega nos modernos com ela, eu vou chegar na Olimpiada em Mania aí com vocês, mas ela vai longe. Se a gente for pensar, ela vai para o cinema, tem uma imagem da Teda Bara no cinema, no início dos filmes mudos, que é uma cópia dessa estética aí que a gente tem da Vênus de Urbino, e nas propagandas contemporâneas. Então, essa ideia de uma mulher deitada e o que ela representa, né? Uma mulher que se submete ao olhar do outro, mas que também tem uma dubiedade aí que você já colocou, que eu achei legal, Padrinho, que é desse olhar, de uma certa provocação. Então, ela não é uma imagem tão dócil e que está ali à mercê dos homens, né? Então, acho que a gente pode também trabalhar um pouquinho essa ideia dessa dubiedade, né? Então, era um pouquinho para marcar esses dois lugares que eu queria dizer, que marcar o lugar da obra e dizer que, se ao mesmo tempo ela é tão importante quanto a Mona Lisa, ela é tão misteriosa quanto. Porque tudo que a gente está falando, mas a gente pode ser que amanhã, igual que a gente estava conversando ontem, pode ser que amanhã a gente já esteja dizendo outra coisa. Tem uma dubiedade mesmo aí na identidade dela, né? Até o título que a gente colocou, essa ambiguidade da identidade dela. E aí é sobre isso que eu queria falar com vocês, assim. Mas é um mistério, não de uma mulher sobrenatural, ou que tivesse marcações aí misteriosas, mitológicas, alegóricas. Ela ganha esse nome, Vênus de Urbino. Até a Padrinha falou bem, ela vem depois, assim, ela é comprada pelo Duque de Urbino e depois ela vai para Florença. É bem mais tarde que ela vai ganhar esse título de Vênus. Então, não necessariamente ela está representando uma Vênus.
E aí é isso que eu queria já começar a nossa conversa, dizendo para vocês assim, que ela talvez não seja uma alegoria da Vênus. Então, vou começar a desconstruir um pouquinho e a gente começar a entender um pouquinho essa imagem, né? Também vou fazer do meu modo básico aqui, viu? Ótimo. Eu falei, gente, como é que eu vou mostrar? Meus livros são muito pesados. Se tiver que abrir esse livro aqui, eu vou ficar cansada no final da live, né? E aí, ó, então vamos dar uma olhadinha. A Padria descreveu muito bem. E o que eu quero marcar da descrição da Padria é que todos os elementos são pedestres aqui. A gente está falando de uma mulher comum. A gente tem criadas no fundo. A gente tem uma mulher deitada, por mais sedutora que ela pareça ser, ou bela, associada a Vênus, a gente está falando de uma mulher que tem todos os elementos, tem um cão, ou seja, não tem nada aqui que indique que ela é uma alegoria, né? Ou que ela é alguma coisa fora do mundo real, de ser uma mulher real. Até para vocês terem uma noção, assim, para a gente entender, eu falo que não tem nada melhor para entender arte do que olhar para a série de imagens para ir respondendo essas perguntas que a gente vai fazendo, né? Então, por exemplo, a própria série do Tician, deixa eu ver se vai dar para vocês verem direitinho. Tá vendo? Que aí essa série ele vai fazer depois. Então, faz muito sucesso essa primeira imagem, a Vênus de Urbino, e provavelmente há uma série de encomendas para que ele faça outras imagens. E agora vocês vão perceber uma diferença sutil, mas importante. Em todas elas, a gente vê a presença de uma criança, vocês estão vendo aí, com a asinha, que é o Cupido, né? Acompanhando a Vênus, percebe? Então, na arte, a gente sempre tem essas ancoragens, que são ancoragens que vão marcar a identidade, dar o sentido, né? Então, exatamente. Então, são elementos, igual a gente falou do cão, que vai estar muito ligado à fidelidade, muito ligado ao matrimônio, a gente vai ter aí agora essa história do Cupido ligada à Vênus. Então, tudo está marcando para nós, né, que por mais que ela seja bonita, por mais que ela seja uma representante de uma estética, ela é uma mulher, percebe? Comum e não mais uma Vênus ou uma alegoria, uma mitologia, né, ligada a algo mitológico, né, é uma figura normal. Então, aí, se a gente chega a essa conclusão, ou seja, né, se a gente vai por esse caminho, que ela é uma mulher comum, aí eu comecei a investigar, a Padria já falou aí, supostamente pode estar representando a esposa do Duque de Urbino, né, que é a Júlia, que na verdade a gente fala esposa, mas era uma criança, que ia fazer de 10 para 11 anos e se casa com ele, o que era muito comum naquele período, né? Então, vamos pensar se é ela, e vão pensar as outras mulheres que tanto estavam se relacionando com Ticiano naquele período, como também com o próprio Duque de Urbino. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, eu vou trazer para vocês alguns retratos para a gente começar a complicar um pouco a nossa história, né? A começar por um quadro que também está no Museu do Fisi, não está, Padrinho? Esse também está no Fisi, que é da Eleonora, que aqui em português seria Leonor, né, Gonzaga, que seria a mãe do Duque de Urbino, a mãe do que sogra. Não, ela é a sogra da Júlia. Pois é, a maldita sogra. Tá certo, a sogra da Vênus, né? Nossa Senhora, triste, a sogra da Vênus. Vamos conhecer a sogra da Vênus. Mas ela pode ser a própria, hein? Ela pode ser a própria. Então, olha que interessante, o Ticiano está fazendo esse quadro mais ou menos no mesmo período que ele estava pintando a suposta Vênus, né? Então, ele vai pintar o retrato da mãe do Duque, da sogra da Júlia, né? E olha que interessante, gente. Aqui é uma mulher já com 44 anos. Também tem o cachorrinho no canto. Pena que aqui na impressão cortou, para identificar um pouco esse lugar nobre dela. A gente vê ela com toda essa vestimenta. O cachorro sempre ligado a essa ideia da fidelidade, da ideia de uma esposa, né? Mas olha que interessante. Aí agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Olha como eu trouxe uma aproximação e fiz um recorte da face, do rosto da Eleonora com a face da nossa Vênus de Urbino. E olha como há uma série de similitudes, né? Da sobrancelha, dos olhos, até da boca, né? Só o nariz aí se diferencia um pouco, mas a gente já percebe que há uma rostidade, há uma similitude entre essas imagens. A questão é que a gente pode colocar em dúvida, ele estava fazendo esses retratos ao mesmo tempo, no mesmo momento, mas a gente pode questionar, porque aqui a gente tem uma Vênus muito mais jovem, até a Padria destacou o fato dela ser uma mulher jovem, e aqui a gente já tem uma mulher madura. Então, não sabemos exatamente se seria
a mãe do Duque. Só um parêntese, em arte, em história da arte, eles dizem muito que Tiziano foi o primeiro a colocar alma, espírito nos olhos das pessoas, nos olhos, porque Giotto já tinha feito isso, Rafaelo, como ninguém, já tinha feito isso, mas ele consegue dar uma expressão de tristeza ou de alegria através dos olhos. É mágico, por isso é uma das outras atributos de genialidade do Tiziano, né? Porque ele não coloca nenhuma ruga na Eleonora. Mas você vê que ela é mais velha. Até porque ainda havia uma idealização, né? Ainda mais que era uma encomenda, né? O retrato, ele tinha essa história de deixar a pessoa bem, né? Só depois que vai haver uma quebra com Caravaggio, um pouquinho mais tarde, dessa história de trazer um pouco os traços reais, independente, porque essa história da encomenda é importante, né? Quem encomendou a imagem? Inclusive, aí eu já vou aproveitar o gancho, Padre, para falar que até há uma contradição se esse quadro começou antes um pouquinho. Então, talvez antes do Duque encomendar, há uma carta do Tiziano em que ele comenta que ele estava fazendo um trabalho em 1534 de uma mulher nua. E depois o Duque de Urbino vai fazer esse retrato com o Tiziano. Ele faz um retrato dele mesmo, ele encomenda um retrato do próprio Duque. E ele vai até o ateliê do Tiziano, e é mais ou menos no período em que ele compra a obra, e provavelmente nessa ida ele pode ter conhecido esse quadro que já estava sendo feito, ou seja, quem sabe o Tiziano já estava fazendo por conta própria essa mulher nua, e o Duque de Urbino vê esse quadro e talvez ele não tenha correlação com essas mulheres. Vamos colocar essas dúvidas todas no ar, e aí eu vou voltar um pouquinho, Padre, para mostrar para nós agora a Júlia, né? Porque a gente está falando da esposa do Duque de Urbino, para a gente ver se existe uma possibilidade de haver uma conexão entre a nossa Vênus de Urbino e a esposa. É bom lembrar que ela seria muito jovem. Esse quadro aqui que eu estou mostrando, que também é do Tiziano, que o Tiziano faz em 1545. Aqui a Júlia já teria 22 anos, ou seja, não coincide com o período, não tem um retrato da Júlia exatamente no período da Vênus de Urbino, né? Aqui ela estaria um pouquinho mais velha, mas de qualquer maneira, olha que interessante, eu fiz a mesma coisa, o mesmo recorte para a gente aproximar e ver os rostos, né? Novamente, a gente tem, não tem apesar de que aqui ela tem uma testa um pouco maior, é interessante que a sogra, né, como você mesmo disse, ó, a sogra já se parece um pouco mais, né, assim, o cabelo, a forma, tá vendo? Aqui a gente já tem um pouquinho de diferença, mas olha como os olhos são parecidos, né? Sim. Como a boca é parecida, ou seja, há um conjunto aí de referências que podem ligar essas personagens. Só que... Só um parênteses, que claro, a Rose está dizendo que o pintor já esteja pintando. Gente, era muito comum também as pessoas chegarem no laboratório do Tiziano e verem os quadros já pintados, visto que ele pintava muito de cabeça. Ele é um pintor extremamente complicado, ele é extremamente estudioso, os temas dele são mitológicos, ele é minucioso, ele é extremamente, realmente complicado da gente estudar Tiziano pela grandiosidade das facetas que ele tinha, né? Então, pode ser, sim, que as pessoas chegavam lá, eu gostei desse quadro, né? Você pode... O quadro poderia estar inacabado, que é uma hipótese também, né? E esse fundo e até o rosto, ele pode ter sido adaptado no meio da encomenda, né? Então, existem essas possibilidades que são interessantíssimas, inclusive, né? E até, para a gente contextualizar também, Tiziano não só pintou nobres, né? A gente está falando aí, acabei de falar de duas mulheres nobres, que são mulheres, entre aspas, da sociedade, respeitadas e tal, mas a gente tem que contextualizar que isso está acontecendo em Veneza. Veneza era a cidade mais rica da Itália naquele momento. A Veneza do século XVI seria mais ou menos o que foi a Paris do Belle Époque, né? Era a capital do prazer, e aonde havia uma série,
as cortesãs mais famosas do mundo, né, se concentravam exatamente, elas se tornam internacionalmente famosas, né? É até engraçado que em Veneza eles tinham os catálogos para para os homens, como se diz, conhecerem, escolherem, né? Então eles dizem que havia milhares de prostitutas, mas as de elite, porque na Itália eles dividiram 2 tipos de cortesãs, né? As de lume, as de rua, e as cortesãs honestas, que eram essas mulheres prostitutas de luxo, que elas tinham que ser mais do que bonitas, eram mulheres que tinham aí formação. Inclusive eu trabalho muito com uma delas no livro 2, que é a Verônica Franco, que é uma das primeiras mulheres a entrar na Academia de Letras de Veneza, então é uma mulher que ganha grande proeminência, importância. Só que tem hoje eu não vou falar da Verônica Franco, que é uma das que eu mais gosto de falar, porque a gente tem os livros dela, ela tem 3 livros publicados, ela é fascinante, mas eu vou falar de uma outra, que talvez tenha relação também com a nossa Vênus de Urbino, que era a preferida do Tiziano, né, que era a Ângela Del Moro, né? A Ângela Del Moro é uma mulher muito bonita, deixa eu até mostrar, ela é modelo Tiziano em vários quadros. Eu vou mostrar um aqui que talvez seja um dos mais conhecidos, que está na Galeria Borghese. Eu vou só responder a Vime. Queria entender o que significava, na época, querer um quadro da própria mulher nua. Esse quadro ficava exposto na sala de casa? Não. Ele provavelmente foi exposto em cima da cama do casal, dentro do quarto, para demonstrar, para dizer que ele, quando ele chegasse em casa, ele queria que ela ficasse nessa posição e ensinasse ela para os deveres, né? Fazer. Eram comuns, né, os quadros de núpcias também do momento do casamento, né, desse momento aí do noivado, era relativamente comum. Sim. Então vamos voltar para nossa Ângela Del Moro? Vamos. Que é, para mim, uma das personagens fascinantes. Tem até uma história uma anedota, acho que até meio trágica dela. Ela também é conhecida como Zafeta, que ela era filha de um Zafo, que era um guarda, então o apelido dela era Zafeta, mas é a Ângela Del Moro. E era uma mulher também, ela estava entre as mais belas e as mais importantes aí, de Veneza, e ela tinha um acordo com um dos nobres da época, que era muito importante, que era o Lorenzo Venier. Lorenzo Venier, que é de uma família muito importante de Veneza, ele pagava para ela um valor mensal para que uma vez da semana ele tivesse um dia exclusivo com a Ângela sempre, né? Só que essas mulheres elas enriqueceram, eram mulheres que tinham muito poder, inclusive econômico, e elas passam a ter vontade própria. Então, por mais que ela fosse, entre aspas, patrocinada por um nobre, um determinado dia ela resolveu que não queria encontrar, não estava com vontade. Ele ficou muito bravo e conta-se a lenda que ele armou uma vingança para ela. Então, na semana seguinte, que ele também teria o direito lá do dia dele, ele busca, ela falou, olha, hoje nós vamos passear. Ela falou, para onde? Não, vamos para aqui, para as imediações de Veneza, tarará. Ela falou, ok, desde que eu ainda volte essa noite para Veneza. Ele falou, tudo bem. Ele sai para passear e ele arma um estupro coletivo contra a Ângela Del Moro. É uma pesadíssima história. Ele leva ela para uma vila de pescadores, ela que era uma grande cortesã, e os pescadores estupram, tanto os pescadores, os homens que estavam passando, e depois ele ainda tem a ousadia de fazer um poema contando a história. Ele e ninguém menos do que Pietro Aretino. Então o Aretino é um grande sátiro da época, era um grande personagem, inclusive tem um retrato dele, do Tiziano no Pise, né? Isso. Também. E aí eles fazem uma espécie de um diálogo contando em minúcias desse estupro, dos homens que vão se revezando, e o pedido dela para que ele, né, a salvasse daquela situação, a tirasse daquele momento absolutamente violento. E aí tem toda essa história e vira os 31 delas afeta, que é o poema. Inclusive, há uma dúvida se esse fato de fato ocorreu, assim. Existe até uma suposição que ele escreveu esse poema como um alerta para dizer, olha,
você continua me negando, eu vou fazer isso com você, como se fosse uma ameaça literária, que era muito comum, inclusive, do Aretino fazer. O Aretino, ele fazia uma chantagem literária com vários personagens importantes da época. O enriquecimento do Aretino, inclusive, se dá em razão dessas chantagens literárias, né? Então, a Ângela deu... Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês esse quadro em que ela está representada. Inclusive, é uma alegoria entre o amor profano e o amor sagrado. Então, ele vai representar... Um detalhe, Isa, ela sobreviveu, ela felizmente sobreviveu, sim. Sim, ela passa essa história, né? Inclusive, tem um quadro dela que é posterior a essa história, eu vou mostrar um retrato, até para depois a gente pensar na história dos rostos, né? Mas ela sobrevive sim, tanto é que o poema é posterior, indicando a Élite. É porque é uma história tão pesada, né? Se eu termino, horrível, né? Quando eu escutei também... Começa a contar. E aqui tem um quadro, ela parecia de fato ser uma mulher muito bonita, né? E aí a gente tem essa contraposição entre duas mulheres moralmente distintas, né? A profana e a sagrada. A sagrada, inclusive, é filha de um pintor que serve de modelo também para Tiziano, que é a Violante, e a própria Ângela Del Moro, aí, que é um quadro, um clássico também aí do Tiziano, que é essa cortesã, para a gente ver que ele já tinha uma relação com ela já há algum tempo. Sim. E ele pinta um quadro dela. Olha que interessante esse quadro, gente. Ele é de 1536, ou seja, de um período muito aproximado da nossa, exatamente no período da pintura da nossa Vênus de Urbino, né? E é muito interessante, olha que mulher, o quadro até intitulado A Bela, né? Sim, e a gente não tem nenhuma marcação que ela é uma cortesã. Eu queria que vocês até observassem isso, né? Como ela se parece também uma nobre, né? Ela quase não há uma distinção muito clara do quadro da cortesã para o quadro das mulheres, entre aspas, nobres, que eu mostrei para vocês antes, né? Tanto a sogra quanto a própria esposa do Duque de Urbino. Então, por que eu estou querendo marcar isso? Eu digo que as cortesãs foram uma das primeiras mulheres a ter ascensão social no momento em que nem os homens tinham, né? Então, são mulheres, e isso é importante dizer, que a gente está falando de um século, que é o século XVI, aonde haviam marcações de castas muito claras e muito fixas, que as pessoas não tinham ascensão social. Você nascia nobre, morreria nobre com aquele sobrenome, e pobre. Então, é uma dessas contradições do processo social, né? A gente mostrar como que elas vão se enobrecer, inclusive através dos retratos. Não é despropositado também eu acho super importante dizer que antes quem tinha direito a retratos de grandes pintores, como Tiziano, Tintoretto, eram ou nobres, ou papas, eram reis, ou seja, elas foram as primeiras mulheres, entre aspas, comuns a terem retratos públicos feitos pelos grandes pintores. E por isso que eu falo, a imagem ela é sempre indício de alguma coisa. Então, ela é indício de uma relação, das relações sociais, das próprias ambiguidades dessa sociedade, né? Que marginaliza a prostituta, mas, ao mesmo tempo, como é que ela tem esse revés de voltar com grandes poderes para a sociedade, né? Então, eu acho bem legal trabalhar... O que provavelmente distingue ela de uma nobre são pequenas, sutis diferenças que são os colares, que são principalmente as joias. A ourificeria é uma ourificeria mais simples e por exemplo, da Eleonora é uma ourificeria magnífica, muito elaborada. E a diferença eram sutis diferenças que uma pessoa que não conhecesse, ela olhava e comprava como nobre. Exatamente. E olha que interessante isso, essa confusão, né, estética e até, né, de uma prostituta, aquela que estaria no final da hierarquia social, como é que ela volta. Então, acho que isso é central, e é isso que você está falando, é legal, Padre. Não só elas tinham... Nos quadros eu acho muito complicado fazer essa distinção, por mais que é evidente que a gente tenha esses detalhes das joias, mas existem outros quadros em que elas também são representadas de forma muito luxuosa, como a Verônica Franco pelo Tintoretto, mais adiante.
também ela tem joias, etc., as marcações eram geralmente na vida social mesmo. Elas tinham que levar um lenço amarelo, havia uma espécie de lei em Veneza, em que elas tinham que se distinguir das nobres, dada a confusão, olha para vocês terem ideia. Elas tinham que pôr um lenço amarelo e elas eram proibidas de participar de certos eventos sociais, especialmente religiosos, né, de algumas missas, apesar de que, ainda que elas tivessem restrições de circular na cidade, eu digo que essas restrições são mínimas perto do poder e da liberdade que elas tinham. Inclusive, acontecia uma coisa muito interessante em Veneza, que era uma regata das cortesãs. Elas iam nas gôndolas, as cortesãs famosas, e viajavam pessoas para assistir isso. Todos os venezianos saíam, né, para ficar perto do canal, e elas passavam, e eram mulheres ou que cantavam, ou que tocavam algum instrumento musical, eram mulheres